Oi pessoas, tudo bem? Talvez esse seja o vídeo mais ridículo do canal, mas eu fiquei com vontade de fazer e eu vim fazer. Porque eu não tenho tido muita vontade de fazer vídeo nos últimos tempos, eu acho que é um pouco óbvio o motivo, porque, né, Brasil e tudo que está acontecendo no Brasil, e realmente não dá ânimo nenhum de criar nada. Mas eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo e aí eu nem coloquei maquiagem nem nada, nem me arrumei, só soltei o cabelo e vim gravar o vídeo. Porque eu tinha que aproveitar a vontade e não perder a vontade, porque vai que passando maquiagem e tudo isso, eu perdi a vontade. Então, eu vim aqui fazer esse vídeo, que é um vídeo ridículo. Por que é um vídeo ridículo? Porque eu vim falar de quanto eu amo o meu livro. Que livro é esse, Lívia? Então, para quem não sabe, eu escrevi 2 livros. Quer dizer, eu já escrevi mais histórias, mas eu publiquei 2 livros. Um em 2011 chamado Queria Tanto. E se eu tiver paciência na edição, eu coloco ele aqui. E o outro é esse livro aqui, chamado Coisas Não Ditas. A minha cara tá assim porque tá tarde, mas ele eu fico muito animada quando eu falo desse livro. Por quê? Porque eu amo esse livro. É um pouco ridículo a gente falar que a gente ama uma coisa que a gente escreveu? Talvez, mas isso também talvez seja porque as pessoas colocaram na nossa cabeça que a gente não pode se orgulhar das coisas que a gente faz, que a gente, para sermos pessoas boas, a gente tem que ser a gente não pode ser orgulhoso das nossas coisas e a gente não pode, porque se você falar, nossa, o que eu fiz é muito bom, vão te chamar de metido, vão te chamar de nojento. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito desse livro. Demorou muito para eu admitir que eu gostava muito desse livro, porque dentro da literatura tem uma coisa assim muito séria. Eu já falei isso, eu não sei se eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas que literatura chick-lit, que chamam chick-lit, literatura feminina é ruim, porque, enfim, né, sabemos por que falam isso. Então até botam, não, esse tipo de livro é só para mulheres, como se fosse uma literatura menor. E livros para adolescentes e jovens adultos são ruins. O meu livro é exatamente as 2 coisas. Não que ele seja só para adolescentes e nem só para mulheres, mas o público majoritário assim, que lê esse livro são jovens adultos e adolescentes e mulheres. E eu ficava com muita vergonha desse livro, porque eu achava que eu tinha que escrever alta literatura, sabe? Sempre achei. E eu queria escrever bonito, sabe? Aquelas palavras e não sei o quê. E eu, na verdade, eu nunca gostei de escrever desse jeito, porque eu acho que afasta muitas pessoas, na verdade. E eu acho que qualquer tipo de literatura é bom, e principalmente a literatura que prende as pessoas, porque quando a gente pega, tipo, os adolescentes e tal, você tá formando um público leitor, né? Então, assim, depois eu comecei a ficar com muito orgulho do meu livro. Eu amo muito, muito, muito esse livro. Esse livro, talvez ninguém veja esse vídeo, né? Porque talvez ninguém esteja interessado em saber sobre o meu livro. Mas eu vou fazer esse vídeo do mesmo jeito, vou falar sobre o meu livro. E... porque eu amo esse livro, eu amo esse livro. Esse livro, além de tudo, além da história, que eu gosto muito, sério, eu leio esse livro. Se me perguntarem qual é o seu livro favorito, talvez eu até fale ele. Mentira, eu nunca falo ele. Mas é um dos meus livros favoritos da vida, porque eu gosto de ler. É um livro que eu gosto de ler. Não que eu queria tanto, que é outro livro que eu escrevi, não seja um livro que eu gosto de ler, mas eu gosto muito desse. Talvez pelas circunstâncias da época que eu escrevi, talvez porque a banda do livro é o McFly, que é uma banda que eu gosto muito. Talvez porque, sei lá, por causa das músicas que eu coloquei, porque cada capítulo é uma música. E eu lembro de eu ouvindo as músicas e escrevendo, sabe? Então eu gosto muito, muito. Talvez por ter finalmente conseguido, sei lá, vomitar essa história, que eu já tava com essa história na cabeça há anos. E uma história assim, tipo, o embrião dela, né? E aí, depois de anos, eu consegui colocar ele em papel e eu fiquei muito feliz. E as pessoas que eu conheci por causa desse livro, porque eu escrevi essa história aos poucos no Fotolog, olha isso. E aí eu comecei, e várias pessoas, não várias, mas algumas meninas, todas adolescentes, todas muito mais novas que eu, elas começaram a ler, começaram a gostar e eu comecei a fazer amizade com elas. Tem gente dessa época que eu sou amiga até hoje. Eu conheci uma delas ano passado, eu já tinha conhecido uma outra também. Ah, não, foi ano passado ou foi esse ano?
Foi ano passado. Ano passado eu conheci a Mayara. E assim, é muito legal isso. Então eu acho que me remete também para essa época e me remete para uma época que eu consegui escrever. Porque faz muito tempo que eu não consigo escrever. E aí eu penso... eu quase chorei agora, né? Vamos fingir que nada aconteceu. E eu penso como era bom escrever, como eu gostava de escrever e como eu me sentia bem escrevendo e eu me sentia eu escrevendo e eu sentia que eu tava fazendo, que eu sabia fazer alguma coisa, sabe? E eu não consigo mais escrever. O máximo que eu consigo escrever são os textos que eu escrevo no Instagram, que são bonitos, que são reflexivos e tal, mas eu queria voltar a escrever ficção, sabe? Eu queria conseguir voltar a escrever isso. E por que eu tô falando isso? Porque eu estou tentando escrever uma continuação de Coisas Não Ditas desse livro há muito tempo. E hoje eu tentei de novo. E é sempre assim, o começo fica bom e depois começa a ficar ruim. Pra mim, pelo menos. Porque eu sei que se eu desse pra algumas amigas, elas iam adorar. Eu tenho uma amiga que não dá pra ficar dando o livro pra ela ler, pra ela criticar, porque ela sempre vai falar que é bom, entendeu? Não dá. Não dá, Carol. E eu sinto muita falta de conseguir escrever bem. Muita. E aí eu sei que muitos amigos meus falam, ah, não, você consegue sim. Gente, eu não consigo. Pare de falar que eu consigo. Porque eu que sei, sabe? Eu que tô lá tentando escrever e não sai nada que preste, parece que eu não sei mais como é que escreve, como é que... Porque eu sei o que eu sentia quando eu escrevia isso aqui, sabe? Eu sei o que eu sentia, eu não sinto. Não vem aquela coisa que parece que vai brotando, sabe? E eu sei que escrita é técnica, é prática, você tem que ficar lá mesmo que saia uma bosta. Mas eu tava tão acostumada a escrever tão facilmente, a tudo sair, sabe? Com facilidade e ficar bom, quer dizer, pra mim, que pra mim agora é muito difícil quando eu tenho que tentar muito pro negócio sair, sabe? Eu tento muito. Eu acho que agora umas 2 horas com o computador no meu colo tentando escrever. E aí eu escrevia, aí apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava. E não fica do jeito que eu quero. Eu não sei por que não flui mais, as palavras não fluem mais. Não fluem mais. E isso é muito desesperador. É muito, porque eu era escritora, sabe? Tipo, foi difícil até eu falar, não, eu sou escritora, mas depois que eu publiquei livro, eu já podia falar que eu era escritora. E agora, o que eu sou? Eu não sou revisora, sabe? Que é o meu trabalho de agora, mas isso é um trabalho, não é uma carreira, entendeu? Não é o que eu amo. Então, o que eu amava, o que pra mim eu era escritora. Eu era escritora, era isso que eu fazia, eu escrevia. E agora eu não consigo. E é muito estranho. E é muito ruim. É uma sensação muito desesperadora, muito angustiante, porque parece que eu nunca mais vou conseguir escrever. E parece que eu nunca mais vou ser aquela pessoa que eu era, sabe? Mas enfim, voltando a falar do meu livro, depois desse desabafo, porque a quarentena faz isso, né? Faz a gente ficar pensando sem parar, principalmente as pessoas que estão sozinhas, tipo eu. E a gente, com esse clima horroroso que tá no Brasil, parece que toma conta também. E a gente fica pensando um monte de besteira. Mas eu quero falar do meu livro, que é muito bom. Ele é muito bom. Qual é a história do livro? Primeiro, desculpe pelo barulho. Cada capítulo é uma música e é muito foda, assim. Eu já falei isso algumas vezes aqui, em outros vídeos sobre isso, que é uma coisa muito comum hoje em dia as pessoas colocarem músicas nos seus livros, mas na época que eu escrevi não era. Então, porque esse livro foi publicado em 2013, mas eu escrevi em 2009, eu acho, por aí. Então, as músicas são muito boas, óbvio, tudo rock, quase tudo rock, que é o que eu gosto de ouvir mais. Sempre foi e continua sendo. E o ruim é que é quase tudo lá de fora. Mas por que eu usei música internacional? Porque eu fiquei com medo de usar música nacional e não poder utilizar no livro por causa dos direitos autorais. Mas eu já sei que não precisava, né, hoje em dia. Mas, enfim. E
Isso é muito legal. E a história em si, assim, também, sabe? A Lucy tem gente que odeia a Lucy. Tem. Tem muita gente que odeia a Lucy. Eu relendo o livro, odiei ela também de vez em quando. Falei, menina, por que tanto drama, sabe? Porque eu era outra pessoa na época, né? Mas, ela é tão legal porque ela é tão. Ela faz o que ela quer, sabe? Ela faz o que ela quer. E isso é muito foda, uma mulher que faz o que ela quer, sem ligar pro que os outros falam. Ela é muito incrível. E aí ela tem um irmão mais novo chamado Noah, que é o Doug do McFly. Porque agora eu vou falar mesmo, dar spoiler de quem é cada personagem, entendeu? E ela fica escondida com um dos integrantes da banda do irmão dela, que é o Rafa, que é o Danny do McFly, que hoje em dia eu gosto dele. Não, mas na época eu amava, então isso que importa. E aí tem os outros meninos, né? O Vini, que é o Harry, e o Edu, que é o Tom, que é o meu favorito hoje em dia. E ela está numa peça, num musical. Ela está fazendo Rent, óbvio, que é o meu musical favorito. E ela tá na peça com a melhor amiga dela, que é a Graziella, que é a Giovanna, que é a esposa do Tom na vida real. E, obviamente, no livro é a namorada do Tom, do Edu. Enfim, e aí ela tem que esconder essa ficada aí. Só que o Rafa se apaixona por ela, né? Só que ela não quer nada sério. E aí? Como é que ela faz? Vai ficar com o garoto sem ele querer alguma coisa mais séria, ainda tendo que esconder do irmão e ainda tendo que trabalhar, entendeu? Na peça, lá ralando. E ainda com um negócio aí por trás, que é o Coisas Não Ditas, que é um segredo aí que ela não quer que ninguém saiba. Ela tem que ainda tentar fazer com que ninguém saiba desse tal segredo, que obviamente que eu não vou falar, porque senão seria um mega spoiler. Enfim, eu adoro esse livro, eu acho ele a coisa mais linda, essa capa. E a editora desse livro, que foi a Luísa, ela era um amor de pessoa. Então, assim, gente, sério, quarentena, acho que vocês podem pedir esse livro aí, na Saraiva tem. E na Amazon também, tá? Tem, inclusive, em e-book, vocês não precisam nem dele físico, tá bom? E é isso, e eu queria saber com vocês se vocês também têm essa sensação, assim, de alguma coisa que parece que escapou de vocês, sabe? E o que vocês estão fazendo na quarentena? Porque eu acho que eu não tenho perguntado isso pra vocês. Se vocês quiserem falar. Tá, gente, eu não vou editar esse vídeo, quer dizer, talvez eu edite só pra colocar lá a fotinho do Queria Tanto. Mas eu queria saber de vocês. Opiniões, o que vocês acham, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês pensam sobre essa coisa de um jeito que você era e escapou e parece que nunca mais vai voltar e você gostava, porque as coisas que você não gostava não tem problema não voltar, né? E fala aí pra mim. E é isso. E a gente vai fazendo vídeo quando der, porque nessa quarentena é isso, a gente tem que fazer as coisas quando der. A gente não tem que se obrigar a nada, porque já tá difícil demais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo quando ele tiver.